Agora do nível 2 da OBMap. Quantos são os números ABC de 3 algarismos distintos, tais que o número AB de 2 algarismos seja divisor de ABC? Essa questão pode ser resolvida diretamente se você analisar aqui o que significa o número de 3 algarismos ABC e o que significa o número de 2 algarismos AB. Mas a melhor forma, eu acho, é pensar em exemplos aqui. Porque o que acontece se você escolher um número aqui de 2 algarismos AB com os 2 algarismos distintos? Então, por exemplo, o que acontece se o nosso AB for exatamente o número 12? Então tem o 1 aqui no algarismo das dezenas e o 2 no das unidades. E aí o nosso número de 3 algarismos vai ter que ter 3 algarismos distintos, mas os dois primeiros são exatamente esses aqui. Então a gente vai ter que ter 1, 2, e aí algum aqui distinto. Então a gente vai poder ter, se o C for 0, a gente vai ter o 120. Aí o C não pode ser 1 e nem 2, porque a gente já usou para o A e para o B 1 e 2, e eles têm que ser todos distintos. Então a gente teria o 123, por exemplo. Aí depois 124, assim por diante até 129. E aí o que a gente quer? A gente quer saber quando que o AB, que é o 12, divide esses números aqui de 3 algarismos. E aí se você for ver aqui quais que ele divide, você vai reparar que ele não divide nenhum desses aqui maiores que 120. Ele vai dividir apenas o 120, porque 120 é exatamente 12 vezes 10. E aí se você começa a pensar em outros exemplos, você vai ver que acontece a mesma coisa sempre. Se você pegar o AB, agora é igual, sei lá, qualquer coisa aqui, 38, dois números distintos. Então como que vai ser o ABC? O ABC vai poder ser 380, 381, agora a gente não pode usar nem o 3 e nem o 8. Então vai ter 382, aí não vai ter o 383, nem o 388, mas vai ter aqui os outros até o 389. E aí de novo, quais desses aqui que o 38 divide? O 38 divide o 380, com certeza. É 10 vezes 38. Mas ele não tem como dividir os próximos, porque esse aqui é só um a mais do que um que já é múltiplo de 38. Então o próximo múltiplo de 38 vai ser maior que 400 aqui. Então nenhum desses vai poder ser. Então se você analisa isso, você descobre o quê? Que o nosso C vai ter que ser 0 sempre. Então a gente vai ter números de 2 algarismos, AB, com A diferente de B. E ABC vai ser, na verdade, AB0. Então o C é necessariamente igual a 0. Então esse vai ser o único caso em que o AB divide o ABC, porque todos esses números aqui da forma AB0 são exatamente 10 vezes o número de 2 algarismos AB. Então a pergunta dessa questão aqui é equivalente a perguntar quantos números de 3 algarismos a gente vai poder formar aqui, que são da forma AB0, onde o A é diferente de B, e daí tanto o A quanto o B tem que ser diferente de 0, porque a gente quer 3 algarismos distintos. Então, a gente poderia listar aqui, a gente sabe que tem o 120, aí tem o 130, então a gente poderia fazer todos que começam com 1, aí tem 140, assim, até 190. Depois começa com A igual a 2, então teria 210, depois 230, lembrando que tem que ser todos distintos, então a gente não pode usar o 220, que teria 2 algarismos 2. Assim como aqui no primeiro, a gente não pode usar o 110, porque teria 2 algarismos 1. Então o que você percebe é que, se você fizer isso aqui, 240 até 290. Então, você vai ter aqui em cada uma dessas centenas 8 números desse tipo. Então a gente tem 8 aqui. Por quê? Porque a princípio a gente teria 9, que é do 110 até o 190. Então é do 1 até o 9, seria o 9. Só que a gente tem que excluir o 110, por isso sobram 8. Aí aqui na centena do 200 também. A gente teria do 210 até o 290, seria um 9. Só que lembra que a gente tem que excluir o 220. Então vão ser 8. Aí na centena do 300... a gente vai ter todos menos o 330, então vai ter mais 8. E aí você vai fazer a mesma análise para cada centena, até a centena do 900. Daí vai começar com 910, 920, e vai terminar aqui no 980, porque a gente não pode ter o 990. Então no final são mais 8 também. E quantas centenas são aqui? São 9 centenas. Então a gente tem uma tabelinha aqui com 9 por 8, portanto são 72 números possíveis desse tipo, da forma AB0, onde o A e o B são distintos. Outra forma mais rápida de chegar no mesmo resultado era se você soubesse aqui fazer pelo princípio fundamental da contagem, que você quer escolher um número de 3 algarismos, só que o último já tem que ser 0, e aí o primeiro pode ser qualquer coisa desde 1 até 9, então você tem 9 possibilidades. E o segundo poderia ser qualquer coisa de 0 até 9. Aí você teria 10 possibilidades. Só que ele não pode ser 0, porque já está na última aqui.
e não pode ser igual ao primeiro. Então aí, ao invés de ter 10 possibilidades, você vai ter 8. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, vai ser 9 vezes 8 igual a 72. De qualquer forma, a resposta correta é a letra C, 72.